Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate. E nessa semana estou aqui com meu amigo Alan. Tudo bom, Alan? Olá, tudo bem, pessoal? Tudo bom? E aí, né? Empolgou com o final de Demolidor? Pois é, eu sou o Luiz Felipe aqui, apresentador do Nerd Debate. E vamos comentar aqui o nosso Demolidor renascido agora na Disney Plus. E devo dizer que eu estou empolgado. Eu entendo algumas pessoas que não se empolgaram. Essa série realmente tem alguns problemas. Principalmente, assim, algumas pessoas que não estão por dentro das notícias, né? Como a gente tá, né, Alan, desde sempre aí, vendo, acompanhando a produção da série, as notícias que estão saindo, mas a gente vai comentar algumas coisas aqui desse programa. É só um avisozinho antes aí de começar o programa. Algumas pessoas que acompanham o feed do podcast aí no Spotify ou em algum programa que você acompanha aí o Nerd Debate, se você vê, tirando o que acompanha no YouTube, certo? Se você vê aí que apareceu alguns programas fora da ordem, alguns programas antigos que reapareceram aí fora de ordem, é porque o Spotify notificou a gente com alguns programas antigos por direitos autorais. Então eu tenho que reupar esses programas antigos sem a trilha sonora. E quando eu faço isso, por algum motivo, ao invés dele colocar o programa novamente na ordem que ele deveria estar, ele coloca como se fosse um programa novo. Não entendo por que o Spotify faz isso, mas enfim. Então ele coloca como se estivesse saindo um programa inédito e não como se ele estivesse apenas trocando uma faixa de áudio, entendeu? Eu estou apenas trocando um programa por outro, uma faixa de áudio por outra, e ele está entendendo, não sei porquê, ele entende como se eu tivesse publicando um programa inédito, e não é. Entendeu? Então, isso pra gente que gosta das coisas certinho na ordem, mesmo eu colocando lá que o programa 220 e pouco, o programa 300 e pouco, mesmo eu colocando isso, ele não deixa na ordem. Não sei por quê, não me perguntem, é coisa do Spotify, mas ele deixou fora de ordem alguns programas aí que eu simplesmente reupei sem as trilhas sonoras, né? Porque são programas antigos, vocês perceberam de uns tempos para cá. Eu simplesmente não coloco mais trilha sonora porque o Spotify é muito chato com direito autoral. Então eu simplesmente não boto absolutamente nada, né? É melhor assim, então fica-se assim, né? É apenas esse avisozinho. Então, vamos lá aqui. O Demolidor. Alan, se você com certeza aí está acompanhando as notícias assim como eu, não sei todo mundo que está ouvindo se acompanha também, então a gente é nosso dever, né? Atualizar a galera. Quando foi anunciado aí que ia ter esse retorno do Demolidor para Disney Plus, não anunciaram o retorno de todo mundo, né? Para a produção dessa série, né? Nem todo mundo que estava na série antiga iria retornar, principalmente porque algumas pessoas leram o roteiro, não gostaram e resolveram não retornar, né? Então, eles gravaram hum, uma série, estava gravada, né? E Kevin Feige pegou esse produto, olhou e não gostou do que viu, né? Porque se eu não me engano, tem muitas informações que são meio desencontradas, mas pelo que eu dei uma olhada, era meio que cada episódio ia começar e terminar um arco nele mesmo ali, era meio que como se fosse assim, o monstro da semana, né? O inimigo da semana. Não ia ser o que a gente tá acostumado de que a temporada ia ter um arco único, né? Ia ser uma coisa única, assim. Foi o que eu entendi, né? Não sei se foi isso que você viu também. Acho que foi basicamente a mesma coisa. Mesma coisa que eu vi. Aí eles tinham algo, né? Eles tinham um projeto pronto, só que gastou-se dinheiro, né? Gastou-se tempo naquilo ali, né? E eu acho que assim é um grande vacilo você gravar um negócio todo desse e só no final do negócio dar uma conferida no que estava se fazendo. E eles disseram, não, agora a gente vai refazer, né? Inclusive, o Charlie Cox não tinha gostado,
o, o próprio ator do Fisk, né, o Vincent D'Onofrio, não tinha gostado. O John Bertal, desde o início, ele já não tinha gostado, tanto é que ele não tinha topado voltar, ele não estava nessa primeira versão. Se eu não me engano, a Vanessa Fisk não estava nessa primeira versão também. Primeiro episódio e os dois últimos, né, dessa primeira temporada aqui, são totalmente regravações. E tanto é que se você notar também, a Vanessa, ela não aparece no arco do prefeito Fisk, naquela questão da prefeitura em si, né? Ela não aparece ali na prefeitura. Ela aparece mais na casa, aparece em alguns momentos ali deslocado, porque ali são regravações, né? Tem todo um arco de Vanessa que são gravados por fora, aquele negócio com certeza aquele negócio da psicóloga também ali tem muito cara de ser algo de regravação, né, para incluir a Vanessa também, né? Então, muitas coisas ali tem cara de regravação. Eu soube dessas regravações mesmo. Não sei até que ponto elas eram. Eu não cheguei atrás, nem atrás de ler exatamente o que se tratava o conteúdo, né? Não sei nem se vazou. O primeiro e o sexto episódio Mas. originais se tornaram o episódio 2 e o episódio 7, que foram mantidos intactos. O Tigre Branco e o Ayala, né? O Barra Ayala, né? A morte dele foi refilmada para estabelecer o policial corrupto, que no original o símbolo do Punisher, né? O Justiceiro, não era visível. A morte de Fogg, originalmente morto por um policial corrupto, e foi gravado um novo episódio piloto, né? Que foi criado alterando a morte do Fogg para ser o Point Dexter, né? Queria ser agora o Point Dexter que iria matar o Fogg. A participação da Vanessa também, aqui, ó, as cenas da Vanessa foram refilmadas para trazer ela de volta, incluindo novas cenas de Fisk como prefeito. E aí tem um retorno, né, da Karen, que provavelmente a Karen não estava, né, nessa versão, o Justiceiro e o Bullseye, que também não estava, né, o Point Dexter não estava. Então aí são três participações que não estavam nessa versão. Então assim, eu fico me perguntando o que é que a Deborah Ann Wolf estava, o que é que ela estava fazendo, se ela realmente, por que que ela não voltou, se ela estava fazendo outra coisa, ou se ela realmente não gostou. O John Bertal, isso aí eu já tinha visto a notícia. Ele não tinha gostado do projeto, né? O Vincent D'Onofrio e o Charlie Cox não gostaram ao final da gravação, né? Quando eles gravaram tudo, eles disseram, não, isso aqui não tá legal, aí o Kevin Feige interviu e refizeram tudo. Eu devo dizer assim, eu gostei do projeto, de como ficou. Eu entendo alguns problemas, mas eu achei interessante. Eu não desgostei, não. Entendeu? Não Uhum. sei você, aí o que é que você achou do conjunto da obra? Assim, o conjunto da obra pra mim eu gostei. Eu achei que a série no final terminou legal, mas eu acho que ela demorou um pouquinho pra engatar. Assim, ela ficou num, Uhum. ela adotou um ritmo bem lento, assim, que realmente, assim, para muita gente estranhou, né? Ficou assim, não parece muito, né, o que a gente esperava do Demolidor e tal, porque estava acostumado com a coisa mais visceral que tinha na Netflix, né? Mas eu gostei. Teve um outro episódio que talvez eu achei que podia ser descartado, ou podia ter feito alguma coisa melhor. Teve, assim, acho que pra mim aquele do banco, aquele episódio do banco, eu não gostei muito daquele episódio. Eu acho que podia ter sido feito outra coisa. Não entendi qual foi aquele do banco. Ele quebrou muito a, a É, vibe, sabe? Parece que tava se contando uma história e do nada deu uma pausa pra um negócio que não tinha nada a ver. Eu sei que aquele teve do banco com certeza foi um dos episódios que ficaram do projeto anterior, né? Com certeza, porque ele tem uma vibe muito leve, se você pensar bem, né? Ele tem uma Muito. vibe realmente, como você falou, parece meio episódica, assim. Você vê É, que ele por si só ele se basta, ele não se conecta com quase nada, assim. Você vê que lá no episódio seguinte, se eu não me engano,
a namorada, né, do Matt, eles mencionam a história do que aconteceu no banco, mas assim, É, tirando isso, e o fato de que aparece aquela detetive lá, né, que ela sim, é responsável, detetive não, aquela agente lá da polícia que faz a negociação, depois ela aparece sim. depois algumas vezes. Tirando Ela aparece isso, nesse episódio no bar, ela aparece na negociação, aparece no último isso, episódio e aparece isso, entregando um negócio pro prefeito também, né? isso. Uma Então assim, mas investigação lá. tirando a participação dela e o fato de que, né, esse episódio é mencionado logo depois, só essa fala, assim, que teve o negócio do banco e tal, é um episódio que não agrega muito, não, na história. Eu não sei se eles fizeram isso porque eles queriam muito deixar uma ponta solta de que eventualmente o Demolidor pode encontrar com a Kamala Khan e se juntar aos outros Vingadores novos que estão surgindo aí, né? Os jovens Vingadores que ela tá recrutando a galera, né? Mas. Eu acho que não vai ter essa conexão, não, mas eu acho que é só pra dizer que eles estão no mesmo universo, sabe? E É, tem uma coisa que eu acho que tem cara de regravação. Esse negócio dele ficar tocando naquele chifre quebrado, né? Aquilo ali com certeza foi regravação, né? Que ele fica fazendo o tempo todo isso, né? uhum, E a citação do Luca, né? Porque aqueles bandidos estão ali para pegar aquele dinheiro, aquela parada, né? Aquelas joias lá, que era pro Luca pagar aquele dinheiro pra Vanessa, pro outro bandido lá, para pagar o negócio da Vanessa, que foi o Wilson Fisk que pediu, tal, 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 tal. Que aquilo ali é pro outro episódio, né? Que é uma cobrança que já vai ter no outro episódio e fica aquela citação do assalto. Sempre fica esse negócio. Então, assim, aqueles uhum, caras estavam lá amando do Luca que depois esse dinheiro vai fazer falta para ele depois, entendeu? Que uhum. é uma das coisas que eu não gostei dessa série, essa questão do é, é, a conexão desses bandidos, dessas lideranças da bandidagem com a Vanessa Fisk, com o Wilson Fisk, ficou muito desconjuntada, ficou esquisito essas regravações aí, né? Eu Ficou vou, muito ruim. eu vou te dizer que eu também achei um saco essa coisa da Vanessa com o Fisk. Essa, essa relação deles eu acho a parte mais chata da série da Netflix, daquela época, sabe? O quanto ele fica meio fragilizado perto dela e é muito estranha a relação deles, assim, o jeito que eles constroem. E agora nessa série eles trazerem ela de volta e fazer todo aquele, sabe, aquele negócio todo com ela e eles irem em terapia de casal, que foi tão chato. Foi muito chato, assim. Eu Não, acho que não precisava não ela ter foi isso que voltado, eu não. desgostei. Eu vou lhe dizer, não foi isso que eu desgostei. Essas partes foram a que eu mais gostei. Eu, Nossa. eu achei legal esse negócio dela substituir ele e ela ser mais competente que ele. Isso aí eu achei legal. E a questão da terapia de casal. Não, Essas coisas tudo eu achei bem. legal. E ele Eu, agir a- pelas costas dela. eu até, Agora eu, a- sim, eu até aceito não, essa parte que você falou, sim. Essa parte dela entendeu? assumir. Mas o resto, a relação toda daquela coisa chata deles, nossa. A relação deles é muito Porque chata. assim, teoricamente, ele tem um arco, né? Se você pensar bem. É, eu até fui ver umas cenas antigas dele, porque eu pensei, caramba, o Fisk ele era gigante e emagreceu. Aí eu fui dar uma olhada nas cenas dele na Netflix. Agora, ele está com o mesmo físico, digamos assim, de como ele era na Netflix, certo? Aí, na série do Gavião Arqueiro, em Echo, ele estava muito mais forte. Eles deram uma engordada dele, digamos assim, certo? Literalmente, porque essa série aqui do Demolidor Agora Renascido tem um toquezinho ali sutil na alimentação dele, certo? Vamos lá. No Demolidor da Netflix, ele comia o quê? Ele comia lá o omeletezinho, certo? Aí, no Gavião Arqueiro e na série da Echo, ele está gigante. E eu vi umas cenas de making off, ele realmente tinha uma roupa para tornar ele muito maior, para dar a impressão que ele era. Dá impressão não, realmente ele estava com uma aparência muito maior, muito mais forte, com uma força descomunal, certo? Aí a Vanessa fala que ele passou um tempo desaparecido, ele passou um tempo se recuperando se eu não me engano, foi depois que ele leva o tiro, né? Então eu acho que na verdade eu errei.
Na série do Gavião ele tá mais forte e na série da Echo ele já aparece menor. Ele aparece como se ele tivesse emagrecido porque ele passou um tempo se recuperando do tiro no olho. Então ele perdeu a massa muscular, entendeu? Então ele já deu uma diminuída. Aí a Echo não faz um. Tu assistiu a série da Echo? Assisti. Mas Pronto. eu vou te dizer que tudo que tá falando pra mim aí é meio alienígena pra mim, porque eu não reparei nada disso. Pra mim ele parecia o mesmo em qualquer série. Mas não é, não é. Ele realmente tem esse negócio porque aqui no Demolidor Renascido tem uma questão. A Echo, ela dá uma parada no olho dele como se ele tivesse passado por uma purificação espiritual. Que no final da série ele fica, agora eu tenho que. Ele decide se tornar prefeito no final da série da Echo, como se ele tivesse Sim. passado por uma purificação espiritual. Aí ele retorna, né? E ele diz: agora eu não quero mais ser bandido, agora eu quero ser prefeito, né? Uhum. Beleza. Aí no começo dessa série ele conversa com a Vanessa e diz: ó, como é que estão os negócios? E a Vanessa fala: não, agora a gente tá meio que limpo, né? Eu dei uma limpada nos nossos negócios, a gente tá meio que oficial as coisas, a gente não é mais bandido, mas os líderes das gangues querem continuar fazendo coisas erradas e eu não quero mais, né? Esse aqui é o impasse da questão aqui, que a gente tem nessa série, que o desenvolvimento disso que eu não gostei. Foi essa parte que eu achei chato. Fica aquela questão eles fazem uma coisa errada entre eles, aí a Vanessa fala, ó, você tem que pagar o que você deve ali, porque você fez uma coisa errada, e toda essa parte eu achei insuportável, porque fica essa parte arrastada, ó, você tem que pagar ali, hein? Aí o cara não paga, aí ele tenta mandar os bandidos dele assaltar um banco, aí não consegue pegar as joias lá, que o Demolidor intervém, aí a Vanessa fala, agora você tem que pagar, aí o Wilson fala, você tem que pagar o dobro agora, porque você não pagou a tempo. Aí no final o Luca que morre, né? É um saco essa parte. Porque não fica bem desenvolvido. Todo o resto eu gostei. Porque o Wilson fica falando, não, agora eu não sou mais bandido, eu não sou mais no que o que. Porque ele é um espelho do Demolidor, né? Porque o Demolidor, o Matthew Murdock, é um cara que ele diz que ele não é mais o Demolidor. O Wilson fez que ele fala que não é mais o rei do crime, né? Agora ele é o prefeito. Os dois ficam na negação. O Wilson Fisk, ele emagreceu sim. Ele perdeu peso, ele tá mais magro, não sei o quê. Ele não come mais aquele omeletezinho. Ele agora, ele está comendo linguiça, está comendo uns negócios lá, mas não sei o quê. Tanto é que tem um momento que alguém fala, acho que a Vanessa fala, que a roupa dele já está ficando apertada. Ou seja, ele está de novo crescendo, ele está ficando forte, entendeu? Tem um momento que a roupa dele rasga, ou seja, ele está Uhum. crescendo de novo, ou seja, ele está voltando a ser o rei do crime, entendeu? Ele está voltando a ser aquele cara forte, ele está ganhando força de novo, massa muscular, novamente, entendeu? Ele estava muito mirrado, ele estava muito fraco, entendeu? Ele tá voltando a se alimentar, tá voltando a comer, entendeu? Aquele negócio que ele já não fazia há algum tempo. E por outro lado está lá o Matthew Murdock se segurando e ele também estava se segurando. Só que aí ele estava agindo pelas costas de Vanessa, que a gente também não sabia, a gente só vai saber depois, né? Que ele estava lá, o amante de Vanessa, ele estava guardando lá, ele estava comendo escondido, entendeu? Isso que eu acho interessante, essa questão. Os dois estavam se segurando só que ele estava pelas costas de todo mundo, né? Ele aparece sempre com a mão machucada, e a gente não sabia o que era. E depois a gente descobre que ele tem tipo uma dungeon, né? Ele tem tipo uma dungeon ali embaixo, que ele guarda aquele quadro. Ele vai jantar na frente da prisão do cara. Ele bate no cara. Aquilo ali é sinistro, sinistraço. Entendeu? Por isso que eu digo, essa parte da Vanessa e ele, eu achei legal. O que eu não achei é a parte da relação deles com as gangues, que ficou muito mal desenvolvida. Muito, 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 muito assim, zero mal desenvolvido. Entendeu? Aquela relação todinha ali, eu achei muito ruim. Eu achei uma oportunidade perdida de terem incluído o Luke Cage nessa história, porque no final da série do Luke Cage ele meio que se torna um gangster também, né? E ele tem uma O líder do relação. bando de gangsta, né?
Pois é, então assim, perderam a chance de incluir ele ali. E do nada colocaram o espadachim na história, que é o cara que tem uma relação com a mãe da Kate Bishop, né? Na série do Gavião Arqueiro. Que Ele foi do nada. preso, né? Pois é, do nada ele tá ali, ele. Como se ele tivesse algum papel. Eu não sei, eu achei meio jogado aquilo ali também. É porque é o Mas. seguinte, ela foi presa porque ela era a Sim, líder da gangue lá que apoiava o Wilson Fisk na época, né? sim, isso eu lembro. E ele é um cara da grana. Ele tá ali como se fosse ele é o. Ele não tá aqui como bandido. Ele tá aqui como se fosse da alta sociedade de Nova York, né? Que o prefeito só faz aquilo que a alta sociedade apoia, né? Se a alta sociedade não apoiar, o prefeito não vai para frente, o prefeito cai. E o Wilson Fisk, ele deu um bypass na alta sociedade, ele passou a perna na galera. Só que isso não ficou muito bem feito, porque a gente pensava que ia ter um plot de Wilson Fisk passou a perna nos poderes estabelecidos da política. Ficou um negócio assim, ficou meio isso, né? Porque ele usou a bandidagem dele para poder passar a perna no comissário de polícia, entendeu? Que era um poder estabelecido que queria seguir as regras e ele passou a perna nisso, né? É, as obras tinham que ser feitas de um jeito, só que ele consegue fazer do jeito dele para as coisas acontecerem, entendeu? Fazendo chantagem com o pessoal ali e tal. A série faz de um jeito muito mal explicado, mas dá uma apressadinha ali, né? Se você prestar atenção, né? Sim. Outra, Mas. outra coisa que eu não gostei nessa série Ah, foi a introdução do Tigre Branco na história. Não por ele em si, mas pelo fim que ele levou. Eu acho que deram um fim pra ele muito fácil. Ficou muito estranho muito rápido, o, né? o jeito que ele morreu pra ser um cara com superpoderes não combina não, não condiz não. O fim dele foi tão rápido e tão assim quanto a decisão do justiceiro no final de sair da base dele e ir atrás dos policiais. Foi do mesmo jeito, né? Uhum, sim. Do mesmo jeito, porque o Matt Murdock fala pro Tigre Branco. Você tem que desaparecer porque a sua cabeça tá a prêmio, né? Você não pode ficar por aí. Mas se você pensar bem, Alan, se ele fosse preso, ele ia morrer. Todo mundo sabe quem é ele, né? Tanto de máscara quanto sem máscara. Então, a única solução dele seria realmente cair fora dali, tipo, se mudar com a família toda, né? É porque a série queria realmente, Não, roteiristicamente, dar um final pra ele, porque o ator morreu, tal, entendeu? não, sim, mas eu entendo que se fosse pra dar um fim nele, podia ter feito um final mais elaborado. Ele podia ter morrido lutando contra alguém com superpoderes também. Nem que fosse pelo tal do Poindexter, né? Sim, Ai, como é o codinome dele eu esqueci. É o o Mercenário. Buzé, É, o mercenário. Mercenário. Nem que fosse por ele, pelas mãos dele, mas assim, daquele jeito foi ridículo. O cara só chegou e deu um tiro na cabeça dele e acabou. Assim, foi bem Foi ruim o mesmo. final. Não condiz, não. Assim, podia ter sido uma coisa mais bem elaborada. Podia ter feito uma luta mais interessante ali, um negócio assim, sabe? O pessoal tava reclamando, o pessoal tava pedindo, né, na internet, o pessoal tava achando a série meio morna, meio morta, às vezes. Podiam ter dado esse momento, assim, dar uma grande luta, assim, uma coisa bem bacana dele lá e ele morrer no final. Ele foi meio frustrante. Eu achei meio morta porque a gente estava esperando sempre algo do Demolidor e quando ele vai aparecer lá na frente, né? Sim. Ele vai realmente aparecer o Demolidor tirando o Matt Murdock no assalto do banco, né? Se for Sim. excluir isso. Uhum. Mas é que isso aí acontece no episódio 5, né? E ele só vai realmente aparecer no episódio 6. Aí daí pra frente é quando ele realmente retorna, né? No episódio 6 que é quando tem o negócio do Muse, né?
Que é Eu, outra coisa também que, digamos assim, eu acho que foi bem decepcionante. Mas se você pensar bem, é a questão da questão episódica, né? Então, o Hector Ayala foi episódico, né? uhum. Dois, três episódios se resolvem. Aí vem o Muse, dois episódios se resolvem. Então, é sempre assim, né? E o The Muse, pra mim, foi o mais decepcionante, porque ele já tá sendo plantado ali desde o começo da série. Ele vai lá atrás da psicóloga para ela autografar o livro dele e tal. E o fim dele foi muito decepcionante. Estão dizendo que ele vai voltar, né? Não sei como. Eu também não sei como não, A não mas ser que seja aquele negócio de inspiração, né? Ele inspirou a outra pessoa que vai eu fazer não, igual a ele. eu não achei o final ruim, o final dele ruim, não. Eu achei ruim o fato de que talvez ele pudesse ter causado mais, assim, sabe? Eu achei ele parecia um Isso. personagem bem sinistro e tal. E eu não sei se ele tivesse de repente. Teria sido bem interessante se tivessem feito ele, ter matado a Vanessa, por exemplo, deixado o Wilson Fisk doido, tivesse ele matado essa namorada do Demolidor e tivesse feito ele doido, e tivesse feito uma trama onde o Wilson Fisk e o Demolidor estivessem perseguindo ele por causa disso, entendeu? E tivesse um embate por causa disso. Eu tava pensando que a série ia arrumar pra esse caminho. Mas quando ele fez. Resumiram só aquela coisa dele pegar a sobrinha do Tigre Branco e o Demolidor salvar ela, eu achei meio. Foi meio. Pra depois ele ir atrás da psicóloga e ela matar ele, eu achei bem. Achei bem assim, mais ou menos também. Podia ter sido melhor. Eu achava que ele ia aterrorizar todo mundo ali, inclusive o Fisk, sabe? Ele ia aprontar mais. Mas acho que. Não sei. Não sei. Não sei o que foi que eu. Acho que eu esperava mais do Muso. Pois é, eu acho que ele foi decepcionante por causa disso, porque aprontou tanto durante a série toda e o final foi. Apesar que aquela luta no trem, no trilho do trem foi muito massa, né? Foi muito legal Sim. mesmo. Mas foi muito rápido ali, né? Não sei. É engraçado que quando ele vai falar com a psicóloga, que a série ela tem a preocupação muito grande de se explicar o tempo todo, né? A série. Então, mesmo jeito que tá falando da história da comida todinha aí, que eu nem liguei muito pra isso durante a série, Sim. mas É é, muito detalhe essa questão da comida. tem Foi uma hora, que eu tava prestando atenção. tem uma hora em que o cara tá falando com a psicóloga e ele explica que os pais dele obrigaram ele a fazer taekwondo e tal, só pra meio que justificar o fato de ele conseguir lutar com o Demolidor, né? Hum, sim. É mesmo. É só isso mesmo. Muito É doido. só pra não ficar pensando assim, como é que esse cara que é pintor Uhum, e vai no X1 contra o Demolidor e pois é. sobrevive, né? E se dá bem e tal. Aham. É. E outra coisa também que o pessoal ficou também perguntando, como é que o mercenário sobreviveu à queda do prédio, né? Na série do Demolidor mesmo, ele já termina mal da coluna e é feito um transplante nele lá tal. Ele é introduzido com um, um negócio especial na coluna dele. Então acho que foi isso que. Um metal especial lá, acho que foi isso que fez ele sobreviver àquela queda, tá? Não é dito aqui, mas isso é algo do final daquela temporada do Demolidor lá na Netflix. Então só pode ter sido isso que fez ele sobreviver aqui, porque realmente foi muito inusitado, né? Ele ter sobrevivido. Mas Sim. eu achei meio assim o Muso ter sobrevivido. O Hector Ayala morreu porque ele tinha que morrer, porque o ator morreu, né? Então eles deram um final dele. E a sobrinha dele provavelmente vai se juntar com a galera porque ela é a tigresa branca, né? Que nos quadrinhos já é uma substituta natural do tigre branco, né? Sim. Ela provavelmente vai se juntar Inclusive, com a galera. inclusive, eu acho que ela é uma personagem bem recorrente do universo do Homem-Aranha, né? É, sim. Ela se junta com a galera normalmente. Tem uma É. animação da Disney recente, relativamente recente, que é uma equipe que tem o Punho de Ferro, a Tigresa Branca, o Homem-Aranha e acho que é o Luke Cage, que se juntam Ah, eu acho que eu junto. sei qual é. Não é o Luke Cage, não é o Nova.
o Nova. É o Nova, isso, com Homem-Aranha, com Nick Fury, que junta ele, sabe? Pela Shield. Sim. É, eu sei, é um que eles falam que, tipo, o Coulson é o diretor da escola, escondido, é uma coisa meio boba, sério. Eu lembro de ter assistido. É. Eu gosto muito dessa série, é muito divertida. Eu assisti todas as temporadas. Não, Lá esse na universo frente, aí, Disney XD, eu não gostei muito, não. não, eu gostei muito porque eu não assistia na Disney XD, eu assistia quando já era no streaming. Aí Uhum. eu fui assistindo todas as temporadas, assisti todas, Alan. Com o passar do tempo, eles vão deixando de lado essa galera, essa turma inicial, e eles vão adicionando o multiverso do Aranha, sabe? É, eu sei que Então depois entra Miles vai entrando mais Morales. Morales, o agente Venom, e essa galera inicial assim vai ficando mais de lado. Mas eu conheci a Tigresa Branca daí e eu gostava dessa turma, essa turma, sabe? Uhum. Que era o Punho de Ferro. Pronto, o Punho de Ferro eu gostava, entendeu? Que tava nessa galera e tal. Eu achava uma turminha legal. É. Uma turminha jovem, digamos assim. Jovem. Não sei se ela vai se É... juntar. Eu não sei se vai dar tempo dela se juntar agora ao match, numa segunda temporada, sabe? Eu não sei se ela vai chegar tão. Acho que ela, sei lá, ela é tão crua, né? Ela não tem cara de que luta ainda. Não sei se ela vai começar a praticar artes marciais a partir daí. Porque o Não sei. negócio, Alan, eu não sei qual é o negócio daquele colar, né? Porque aparentemente aquele colar é o que dá Uma super o força. poder, né? Pelo que eu entendi, ele é um É. colar que dá super força e tal, e dá talvez mais agilidade, o que é ridículo, porque o cara levou um tiro na cabeça, mas enfim. Aí, mas assim, eu acho que ela ainda não tá pronta para se juntar aos combatentes do crime e tal. A menos que, assim, seria interessante se fizessem uma liga dela com o que aconteceu depois no final da série do Punho de Ferro, né? Porque no final do Punho de Ferro, o Punho de Ferro ele meio que virou um justiceiro, né? Assim, sem os poderes que ele tinha antes, porque ele tinha passado pra Colleen, né? Que era a namorada dele, e ela virou Sim. e ela virou meio que a Punho de Ferro agora com um punho branco, né? E aí ela tinha uma academia de artes marciais, eu não sei. Se ela de repente procurasse a Colleen, as duas, tipo, a Colleen fosse ensinar ela a lutar e tal, acho que seria legal. Se ela trouxesse a Colleen nessa, sabe, nessa história junto aí e aparecesse mais pra frente ainda, mas agora acho que tá muito cedo pra ela voltar como Tigresa Branca. Tigresa Branca, né? Agora, sabe o que me incomodou bastante? Eu espero que essa série corrija para a segunda temporada. Eu espero assim que isso seja realmente porque a série precisou remendar, fazer um Frankenstein ali de o que já tinha pronto barra o que estava se fazendo de refilmagem, certo? A retirada da Karen Page fez uma diferença gigante, porque aquela nova chefe da empresa de advocacia lá, Kirsten, A né? sócia do match, sim. A sócia. E o cara lá que é o novo, o cara que era da polícia, que ajuda o Matt também. Aqueles dois são muito fracos. Muito fraco. Eu, A Karen eu Page acho, chegar ali no último episódio, rouba tanto a cena, é tão bom, entendeu? mas Que assim, aqueles dois como suporte não foi o suficiente, Alan. eu não tenho certeza absoluta, mas se eu não me engano, a sócia do match, né, nessa série, ela é uma outra namorada do Matt Murdock nos quadrinhos e que ela tem uma relação com ele até bem forte também, entendeu? Então, eu Hum, não sei se isso vai se desenvolver lá na frente, foi talvez por isso que ela foi incluída agora, mas ela foi meio jogada também. Do nada ela aparece no primeiro episódio, tem uma amizade ali com o Fogg, e de repente ela tá com um match com um escritório novo. Realmente eu acho, é meio forçado ali, realmente. porque ficou muito sem graça sem a Karen Page, assim, sabe? Agora ela tá de volta, então eu espero que ela fique realmente pra segunda temporada, porque eu senti. Quando ela volta no último episódio, eu disse, beleza, agora sim. Tem uma Porque coisa, aqueles tem, dois não deram liga, entendeu? tem uma coisa que eu não peguei direito, que ficou meio Ah, assim no ar.
Eu não lembro muito da série da Netflix do passado como é que era. Eu sei que a Karen Page ela tinha uma relação com o Justiceiro, né? Ela meio que dá uma ajudada nele lá na série Demolidor. Só que eu não assisti a série do Justiceiro, eu não gostava, não gostei do personagem, então eu não fui atrás de assistir na época mesmo a série dele. Então eu não sei se ela teve algum outro envolvimento maior com o Justiceiro, teve algum rolo e tal, que quando ela volta no final da temporada agora, né, ela dá a entender que eles têm um trelelê ali, sabe? Eu fiquei meio assim, achei estranho. Não, parece que eles nunca tiveram nada antes, mas é algo que parece que eles estão querendo desenvolver para daqui para frente. É, eu não entendi na hora. Quando eu fiquei pensando, será que foi alguma coisa que eu perdi porque eu não vi a série do Justiceiro? Porque eu não sei o que acontece na série do Justiceiro. Eu assisti só o primeiro episódio, talvez o segundo, e eu achei ruim e não gostei. Aí eu larguei. Eu não gostei. É um personagem que eu não vejo sentido nele, eu não gosto dele. Não, eu pulei a segunda temporada do Justiceiro porque naquela altura do campeonato eles já estavam para sair da Netflix, ou seja, não ia ter mais futuro ali, entendeu? Aí eu já tinha desistido de acompanhar. Mas ele dali na Netflix nunca tiveram um envolvimento amoroso, mas eles sempre tiveram uma conexão Sim. muito forte. É, eu lembro que ela ajudou ele e tal. Tinha todo um negócio lá dela com ele na série. Mas realmente eu Isso. não parecia, não me lembrava deles terem algum tipo de relação amorosa ou algo do tipo. Até então, como eu falei, talvez tenha aparecido alguma coisa na série do Justiceiro que eu perdi, que eu não vi. Não sei se ela Não, não aparece lá, teve. talvez apareça, eu não sei. É, não, é algo que eles vão querer fazer novo daqui pra frente agora, pelo jeito. Uma Entendeu? personagem que eu senti falta e que eu acho que não volta nunca mais, talvez só com participação especial, é a personagem da Rosário Dawson, que ela fazia a. Ai, como é o nome dela? Eu esqueci o nome da personagem. Mas É ela é uma verdade. personagem que ela fazia na série da Netflix, que ela tava em todas as séries. Ela aparecia no Demolidor, aí ela aparecia na Jessica Jones, fez uma participação, aparecia na do Luke Cage, né? E na do Punho de Ferro. Ela meio que era o Coulson, que de repente ia juntar todo mundo e morreu essa ideia. Ela não apareceu mais, apareceu na série dos. Quando eles juntam eles na Netflix, meu nome? Sim, Os o Justiceiro. Defensores. Não, Os os Defensores. defensores. Mas ela não aparece mais. Talvez porque ela virou agora a Sokka, né? Tem outro papel agora no Star Wars. Não sei se ela vai parar de fazer alguma coisa pra de repente voltar pra essa série, mas eu senti, eu acho que seria legal se ela aparecesse. Eu gostava dela, da personagem, né? Era Claire Temple. É, isso. Uhum. Não, eu não duvido que ela volte agora na segunda temporada do Demolidor, porque a série está muito bem conceituada, né? É, agora tudo depende do quanto a Disney tiver afim realmente de botar ficha nessa série, né? Porque já saiu até uma notícia que eles estão querendo fazer de Demolidor um projeto anual. Eu acho isso um perigo. Acho isso muito perigoso, entendeu? Do Eu Demolidor virar uma acho, série anual. eu acho que a série Demolidor tinha um potencial. Assim, o negócio com o Demolidor é que ele trabalha em Nova York, né? Assim, a série toda se passa em Nova York, que é o núcleo de vários personagens da Marvel, né? E você Pois é. vê que acontece o diabo naquela série ali, naquela cidade, porque agora não é mais em Hell's Kitchen só confusão, né? É um negócio assim que acontece na ilha inteira, que fica tudo, dá aquele caos todo, e a gente não vê os outros heróis atuando, é muito estranho, sabe? Assim, você não vê o Homem-Aranha considerando o final que ele teve, né? Em Longe de Casa e tal. E, e Longe de Casa não, como era? Era o último Ah, filme do Homem-Aranha. Homer. É longe de casa. Ah, pronto, porque eu sempre confundo os nomes, mas enfim. Que o Homem-Aranha passou a ser mais atuante em Nova York, né? Considerando que a Kate Bishop tá em Nova York. Assim, ela é sediada em Nova York, né? Apesar de ter aquela cena lá da Kamala Khan recrutando ela. Enfim, tem tantos outros personagens que são só mencionados, assim, pelo Wilson Fisk, né? Quando ele começa a caçada dele contra os justiceiros, né? Os mascarados e tal. Sim. É tão doido você não ver ninguém atuando. Porque eu lembro que na série a série animada dos X-Men, né, na primeira temporada, aliás, uma das temporadas lá dos X-Men, série animada antiga, né?
quando acontece um caos em Nova York, eles dão um jeito, mesmo eles impedidos legalmente de usar personagens, eles davam um jeito de usar os personagens. Eles botavam uma sombra, sabe? Botavam alguma uma referenciazinha que você sabia que estava acontecendo, que eles estavam lá participando da confusão, sabe? E aqui nessa série eu senti falta disso. Naquele caos todo que aconteceu, eu senti falta de mostrar que outros personagens estavam ajudando, tentando fazer alguma coisa no meio do caos que se instalou na cidade, né? Isso eu É. senti falta ali. Eu vou ser sincero, Alan. Nessa primeira temporada, eu só passo pano porque foi um caos devido a esse problema de que é um Frankenstein, um remendo de um projeto que já estava pronto, eles tiveram que remendar com, entendeu? Da segunda temporada em diante, não tem como não, porque entendeu o que eu tô dizendo? Eu Porque entendo, assim, mas disseram que era um projeto, iam ser 17 ou era 18 episódios, era um negócio assim, ia ser muita coisa de uma vez. Aí deram uma de João Kleber, né? Para enquanto é tempo, né? Porque antes que façam logo tudo de uma vez e vamos fazer só a primeira temporada, vamos corta aqui, corta ali, vamos fazer 9 episódios e ano que vem a gente lança mais 9, ou seja, estão agora gravando a segunda temporada, não é isso? sim. Estão gravando a segunda temporada agora. Então assim, é, eu já achei um pouco decepcionante quando eles abriram aquela porta daquela sala no final. Ah, temos que juntar um exército. Aí eles abrem aquela porta, tem meio bando de policial não corrupto, aquela investigadora, Karen Page, a chefe da advogada lá, do escritório dele, o cara lá que ajuda ele, que era policial, entendeu? Isso aí já foi decepcionante. Foi, porque assim, a série constrói toda uma narrativa de que o Wilson Fisk ele declara guerra não só ao Demolidor, como a todos os vigilantes da cidade. Todo mundo que usa Isso. máscara é ameaçado por ele. Era o momento exato para colocar, nem que fosse o figurante vestido com uma roupa assim, nem que seja na sombra, para dizer que a galera tava lá, entendeu? É muito, Isso. foi uma oportunidade perdida ali, realmente. É a oportunidade agora de o momento para você trazer. Pelo menos a galera das séries é esse. Beleza que você não quer fazer um Defensores 2, mas para trazer a galera agora pra a série do Demolidor, é esse, pô. A Echo tem que vir pro Demolidor, a Jessica Jones, o Luke Cage, o ator do Punho de Ferro já disse que ele topa voltar, Com né? certeza. Eu já tinha visto a notícia que pelo menos a Jessica Jones ia voltar. Sim, Entendeu? Eu já tinha visto essa notícia esse ano. Esse sim. ano eu já tinha visto essa notícia, que ela, pelo menos ela ia voltar. O, o Luke Cage, eu vi um comentário aí que ele tava fazendo participação em uma série. Meu Deus do céu. Eu não sei se foi uma série ou se foi um filme bem secundário aí. Uhum. Deixa eu ver se eu acho aqui. Qual foi? Luke Cage. Um negócio bem assim, underground mesmo, assim. Mike Coulter. Lembra que na série dele tinha aquela mulher também que era a investigadora que perdeu o braço? Sim, a Misty Knight, ela é legal também. Eu gostava muito dela, velho. Ela É. usava um braço de. Era a hora deles fazerem justamente isso, assim, criarem essas outras séries mais pé no chão, mais assim, estilo Demolidor, e fazerem essa costura e criarem esse núcleo, que era uma ideia que acho que o Kevin Feige tinha lá atrás, e em algum momento ele abandonou, e seria legal retomar agora, fazer esse lado, deixar algumas coisas cósmicas com os Vingadores e tal, Guardiões e etc. Fazer um núcleo de ação na Terra, fazer a galera brigar na cidade e tal, entendeu? Pois é. E seria interessante, assim como seria interessante ele trabalhar um núcleo mágico com o Doutor Estranho, com a Agatha, né, com tudo a Feiticeira Escarlate, fazer esse povo tudo ali separado e não precisarem ficar se misturando. Mas seria interessante o Demolidor ser a pedra que une
esse núcleo mais pé no chão da cidade, assim, sabe? E já era, né? Tanto. Ó. Ele tá, na Netflix, acho que eles tentaram, né, fazer. Agora, a É, já era Marvel, não isso. sei se a Marvel tem essa sacada de fazer isso. Eu não sei se é o plano dela agora, se voltou a ser, né? Não sei. Sim. Mas seria bom fazer, tipo assim, uma série que trouxesse justamente essa galera e depois eles aparecessem num episódio final do Demolidor pra ajudar ele nessa guerra lá que vai ter, né? Porque é uma guerra que meio assim, né? A gente sabe que o Fisk tá controlando a polícia, controla uma galera corrupta e tal, mas ele não tem nenhum super do lado dele. Seria bom se ele tivesse um super pra justificar também o Demolidor precisar chamar gente super pra ajudar, né? É, Então, eu vi um meme muito engraçado que era o vilão de Thunderbolts, né? Aí que vai ser em Manhattan, né? Aí era a assim, eu série é em quero ver como é Manhattan? que. E não é não? Thunderbolts? Ah, Aquela treta é, não vai ser não, em é Manhattan, né? verdade, porque tem no prédio dos É. Vingadores que. Valha-me Deus do céu, olha que loucura. É, eu vi um meme que era assim, eu quero ver como fez que vai lidar com isso aqui. Que loucura, gente. Que É. loucura, que bizarro. Não necessariamente as duas linhas do tempo se passam no mesmo período, mas, né, teoricamente, sim, né? Que Então, doido, gente. Agora que tu falou que eu me né? toquei. E a série Pois também vai se. é. Meu Deus, que coisa. Ficou mais assim estranho ainda. O fato desse caos todinho e o Fisk que tá lá controlando a cidade, onde vai acontecer um filme que vai ter um negócio épico ali, uma coisa É. catastrófica ali, né? Pelo menos agora tem tem uma desculpa, né? O Fisk agora tem o toque de recolher, né? Então, não É, eu sei não como é que sei vai se ser essa aparece. questão. Eu não sei, eu ainda não entendi ainda bem a proposta do Thunderbolts, né? Como é que vai ser? Porque a Valentina, né? A Valentina parece que quando ela começou, parecia que ela estava ajudando uma galera para serem mercenários para ela. Tanto é que ela chega a trabalhar com a Helena e ela ativa ela em alguns momentos como se fosse para missões. Eu pensava que ela era uma bandida, que ela era uma crime, era tipo um Nick Fury invertido, que ela era do mal e tal, e que ela tava ajudando os mercenários. Tanto é que ela vai atrás do cara lá que era o Capitão América, né? Sim. O cara, o América torto lá da série do Falcão e Soldado Invernal. Enfim, eu pensava que ela era um Nick Fury invertido. Mas o filme dá a entender que ela quer ser um Nick Fury novo, que ela quer ser um braço do governo e que ela tá ajudando a galera pra trabalhar pra ela e tal. Então não, tá meio, eu não tô entendendo ainda qual vai ser a pegada dos Thunderbolts na história. Mas eu sei que realmente tem esse núcleo que acontece em Nova York, né? Mas eu vi que muitas outras coisas não acontecem em Nova York, acontecem em outros lugares, né? Pelas cenas que a gente dá Isso. pra ver. Talvez tudo vá acabar acontecendo em Nova York. Eu não sei se vai ter alguma cena pós-créditos ou algo assim que junte meio que a Alegra conversando com o Fisk. Eu não sei. Seria interessante, sabe? Mas eu. Mas eu tinha visto a notícia que o Fisk parece que não pode aparecer em filme, né? Que ele falou. Nossa, eu não sabia disso. A Não Marvel lembrava. parece que não pode usar ele em filme, só em série. Infelizmente, né? Putz. Uma pena. Ah, usa aqueles funcionários lá também que eu não entendi. Tá aí uma coisa que eu também não entendi, que eu fiquei sem entender. Os Aquele, babões, aquele cara lá que é meio irritante lá, que é babão do Fisk, o e- Gandolfini, eu pensei que ele ia ter uma coisa assim, nossa, ele vai fazer alguma coisa terrível. Ele não fez nada até agora, eu não vi nada assim. Eu não entendi qual é a dele, qual vai ser a dele. o Daniel Blake, né? Que é o Michael E- Gandolfini, o ator. Ele é um personagem importante nos quadrinhos que eu tô perdendo. Qual é a dele? Cara, eu juro que eu não sei. Eu acho que não, né? Eu vi comentários que a galera está achando que ele vai ter o mesmo final do cara lá da série do Pinguim, que o Fisk vai matar ele no final. Mas eu É, não sei. Eu não e ele era o entendi. filho do. Ele fazia o filho do. Lá no Sopranos. Ele era o filho do Soprano lá na Pois série é, lá. então vai ver por isso que estão dando tanta importância pra ele, porque Soprano é aquela série que, ó, o pessoal, né, bota no pedestal, É. só se for por isso, porque eu não vi a importância do personagem dele. Eu pensei que ele ia fazer alguma coisa terrível, que ele ia matar aquela mulher lá, que ele A ia. Bibi criou a chefe dele.
ele ia ser um Chefe novo entre aspas, gang, né? que ele ia ser tentar passar a perna no Fisk e ser o novo gangster. Eu não sei, eu pensei que ele ia ser alguma É. coisa, que ele ia ser um mutante, qualquer coisa, mas não acontece nada com esse cara. Não, eu acho interessante tanto ele como o Buck, né? O Buck lá, o braço direito do Fisk, que é tipo o assassino, né? Eu Eu também não acho entendi de onde esse cara veio interessante. também. Não, eles são os babões, né? E é interessante o papel deles porque todo prefeito, todo político, assim, sempre tem esse papel dessas pessoas que são os Sim, babões sim. oficiais, né? Sim. Fazem tudo por ele, tudo estão ali e tal. E eles fazem com que eles distorcem a realidade ao redor desses políticos, né? Eles fazem com que as coisas mais absurdas possíveis pareçam é, verdade, pareçam factíveis, entendeu? Então até a Sheila, que era a pessoa mais pró, digamos assim, que as coisas aconteçam como o status quo tem que ser assim, porque precisa ser assim, né? Desde o começo. No final, ela grava o chefe de polícia, né? E Sim, entrega pro Fisk porque ela estava com medo, né? sim, 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 sim. E o chefe de polícia termina com uma das cenas mais grotescas que eu acho que o stream da Disney Plus tem no seu catálogo, né? Digamos assim. Então, Hum, assim. não, tudo porque tem as da Netflix lá de volta. Então as séries da Netflix tem lá algumas cenas também bem assim, né? Ah, sim, Já mas, tinham. mas agora é produzido por eles, né? Digamos assim. Acho que sim, mas é como eu falei, eu não entendi qual foi desse cara. Eu não, tô esperando pra ver o que vão fazer com ele na segunda temporada. Não, Porque. ele pode esperar que ele vai escalar cada vez mais. Ele não, eu acho que ele não vai ser uma pessoa que vai diminuir. Eu acho que cada vez mais ele vai escalar. Uma pessoa que eu achei interessante foi a Bibi Yurik. Eu achei interessante. é, e aquele negócio de ficar intercalando com as cenas do povo, da visão do povo Eu aqui, sobre a cidade, né? não, foi legal, isso foi bem executado. Pelo que eu entendi, ela é sobrinha daquele cara que era um jornalista da primeira temporada do Demolidor, né? Isso, que o Fisk matou. Sim. O Fisk mata a sangue frio lá. Ele vai interrogar, vai conversar com o cara e mata ele no escritório do cara. Foi Sim. isso mesmo. Eu achei legal isso. Eu achei interessante. Agora uma coisa, você viu a cena pós-crédito, Alan? A do Justiceiro fugindo, meio que. Sim. Vi. Eu Meio que dá a esperava que ia entender que acontecer. tu esperava. Eu achei assim. Esperava. Beleza, você coloca o justiceiro numa situação daquela e logo em seguida você tira o justiceiro imediatamente daquela situação. Eu achei meio, sabe? Eu achei, assim, tudo em Sabe? torno do Justiceiro eu não gosto. Sinceramente, assim, tudo. Sério? Aquela cena dele enfrentando os caras lá, na doida, né, no final, naquele armazém lá. Os caras prendendo ele porque idolatram ele. Ninguém mata ele, ninguém faz nada com ele e depois terminam prendendo ele. Não faz o menor sentido prender o Justiceiro ali. O cara mata gente, o cara é um louco, o cara não tem controle. Pra quê? O que, que o rei do crime ia ganhar prendendo o Justiceiro? Eu não entendi. Não fez o menor sentido aquela cena pra mim. Então, assim, eu esperava que mesmo que em um momento dar um jeito de tirar ele dali, porque não faz sentido ele estar preso. Não faz o menor Não, sentido alguém querer ir preso. eu não entendi o seguinte: todo mundo, ele tá preso. Aí ele pega a chave da parada. Vai sair só ele e o resto que tá ali. Entendeu? Sei lá, Né? sei lá. Pois é. Mas enfim. O espadachim É, tá ali também, né? tava? Não lembro não. Não vi. Ele tava Ah, lá? Não vi ele tá. não. Tava, eu vi. Não prestei atenção nessa parte, não vi. Quando tá passando a cena ali final que, pra mostrar quem tá preso ali, antes da cena pós-crédito, né? Ele tá lá preso também. Mas é meio doido isso aí. Achei bem mal executado esse plano do Fisk, assim, de sair prendendo a galera. Porque tem uma galera, por exemplo, o espadachim não é rico, né? A aristocracia não é importante. O pessoal não vai dar fé, não vai dar conta da ausência de um cara rico, assim, desaparecido, com outros ricaços. Eu achei meio. Sei não. Achei que eles meio que perderam a mão ali nesse plano, nos planos do Fisk, sabe? Ele meio que parecia que tinha a coisa meio bem planejada e parece que no final ficou meio doidão assim e não fez nada de sentido ali aquele final ali. É.
É porque o plano do Fisk é aquele negócio de. É doidão mesmo. Não é um negócio, oh meu Deus, bem planejado. O que eu não entendi muito bem é aquele negócio daquele porto, do Red Hook, né? Que mostra assim, é um porto como se fosse um porto sem jurisdição de águas internacionais. Não entendi muito bem isso. Que ele É uma quer fazer jogada jurídica, né? a jogada jurídica, né? Não entendi É uma muito jogada bem isso. jurídica. Eu também não entendo a legislação americana, como é que isso se justifica. Eu sei que em águas marítimas, assim, até certo ponto, realmente ela não tem muita jurisdição, mas assim, é estranho. Eles fazem a coisa acontecer de um jeito como se esse tenha sido o grande plano do Fisk desde sempre, assim. Que ele queria fazer aquilo como a base dele, ilegal, e que ninguém ia achar estranho aquilo acontecer ali. Né? É É, muito bizarro. Quando tem essa coisa de você lembrou bem, do Fisk ter sido purificado pela ECO e tal, e querer virar prefeito por causa disso, e etc. E é meio que vai contra isso. Parece até que ele virou prefeito porque ele queria fazer esse plano. E não porque ele queria de fato ajudar a cidade. Então, assim, realmente eu acho que essa concha de retalhos aí foi muito mais complexa no lado de roteiro, assim, a confusão, do que a gente pode imaginar. Porque não fez muito sentido o final. Sabe, essa resolução do Fisk que eles deram pra ele. Eu achei legal aquela coisa toda do caos que ele criou, essa coisa dele plantar o ódio aos justiceiros e, sabe, aos mascarados, né, aos vigilantes, fazer tudo aquilo. Achei interessante isso aí, mas o resto eu achei tão assim, nossa, era isso que ele queria, era fazer isso aqui, era porque ele queria criar um reino do crime aqui aos olhos de todo mundo, só porque era uma jogada jurídica que ninguém ia fazer nada com ele. E ele prendeu a galera toda rica, importante aqui, e prendeu até o justiceiro, que não precisava prender o justiceiro. Então, assim, eu achei muito o final. Faltou um pouquinho de coerência pra mim nesse final. Então, isso aí me pegou. o ruim é porque essa temporada eu gostei. Só que aí cria uma expectativa maior pra segunda, né? No geral, no Porque geral agora, foi. É. né? Porque Uhum. eles agora têm tempo pra planejar, tem tempo pra fazer a segunda Uhum. e, sabe? E agora? Agora não tem mais desculpa pra errar, né? Ah, é, mas, Complicado é isso. mas sempre dá pra, dá pra errar. Não, pois é, sempre dá pra errar, mas agora a expectativa tá lá em cima, né? Porque agora você pode usar Jessica Jones, teoricamente. Agora você dá pra usar Jessica Jones, dá pra ir atrás de um Luke Cage, de um Punho de Ferro, dá pra ir atrás de quem você quiser aí. Basta estar disponível, né? E agora precisa de um exército, como ele mesmo diz, né? E aí você vai terminar com quem? Com o espadachim, com a tigresa branca, com meia dúzia de policial Justiceiro? e justiceiro. É, e Kevin Page. É isso. Não, É fogo, né? eu acho que como eu falei, foi um pouco mal pensado esse final. E eu não sei, eu queria muito, tinha uma ansiedade de ver esses super-heróis de Nova York de repente aparecendo, se juntando. Mas do jeito que foi feito, como eu falei, precisa ter um sentido pra isso, assim. Não faz muito, o rei do crime precisa ter pelo menos alguns super do lado deles também, né? Uns super vilões pra poder se justificar aparecer uma galera mais especial, porque realmente, do jeito que ele tá, meio gato pingado ali que tava ali era o suficiente se for tudo se resumir a uma questão de embates políticos e etc e criar uma força-tarefa do bem do jeito que tá ali é o suficiente. Não faz sentido, né? Não vejo ainda sentido em acrescentar mais personagens ali super para um desafio que não é super, né? Ainda tem um mercenário que tá desaparecido, né? E não sei se ele vai se juntar, pra quem ele vai se juntar, né? Porque ele tá contra o rei do crime, isso é certo. Não, ele é bandido, né? Então, assim, deve terminar morrendo em alguma luta doida, né? É. Do lado do Demolidor que ele não vai ficar. Rapaz, não sei. Do jeito que as coisas estão. Não, mas não faz o menor sentido isso aí. Eu acho que ele vai Rapaz. ser.
Não, ele vai. É capaz até. Eu nem duvido se eles resolverem começar a segunda temporada com alguma coisa deles dando um jeito nesse cara. Vai ser assim, alguma coisa do. Já pra se livrar dele. É, pra tirar logo ele do caminho, porque não vai fazer muito sentido trabalhar com ele depois. Porque se ele não trabalhar com o Demolidor e odeia o Fisk, vai fazer o que na série, né? Então, vai acontecer alguma coisa aí. Vai botar. O começo da série vai ser a força-tarefa prendendo ele, matando ele, uma coisa assim. É, ele é muito roubado, né? Tem isso também. É, pois é. Ah, mas eu ainda acho que ele pode matar a Vanessa ainda, viu? É, Que seria, também. seria bom por mim se tirasse ela do caminho também. É uma personagem que não. Eu falei, eu acho. Ela teve uma importância ali, beleza, mas ela junto com o Fisk é chato pra caramba. Meu Deus, como aquela relação é chata. Aquela coisa deles meio submisso a ela e endeusando ela e nossa, muito chato aquilo ali. Mas eu acho que isso vai estar se caminhando porque eu acho que a questão do casal tá perdendo a força já, entendeu? Depois dessa temporada agora já vai caminhando para algo sem muito sentido mais, entendeu? Tá se Uhum, fechando, os arcos que foram abertos já se fecharam. uhum. É, a terceira Acho que é temporada do isso. Demolidor na Netflix eu já tinha achado demais, assim. Eu lembro que eu achava chata aquela temporada, achei arrastada. Então, assim, algumas coisas terem voltado nessa temporada, como a Vanessa e o Mercenário, acho que não precisava, mas vamos ver o que é que vai ser na próxima desse Demolidor Renascido, né? Pois é. Então, ano que vem estamos de volta aí para falar do Demolidor Renascido. Renascido novamente, né? Renascido novamente. Podia ser o Renascido nome aí. parte 2, né? Renascido É, parte 2. pois é. Então é isso, Alan. Obrigado aí pela presença. No geral, gostei. Eu achei assim. Tem seus arrastados ali por ele ficar nessa insegurança, né? De querer não. Ah, as coisas se resolvem, deixa que a justiça cuida, né? Por outro lado, o próprio rei do crime, não, agora sou prefeito, tal, não sei o quê. Eu gosto dessa dualidade dos dois, né? Sim. Mas, né, não é assim que as coisas funcionam, né? Digamos Uhum. assim. Os dois mostram suas verdadeiras faces. Eu gosto dessa série. A série é arrastada mais ou menos. Se você pensar bem, ela é arrastada por eles não, digamos assim, não ter muito combate, né? Não ter muito embate, Sim. mas entre eles. Mas a história anda, se você pensar bem, né? A história sempre tá andando. Eu gosto. Como eu falei, eu acho que o problema dessa série é que tem alguns momentos que claramente não foram bem pensados ou foram enfiados ali meio que, como você disse, né? Talvez esse resquício dessa coxa de retalhos aí que ficou. Mas no geral eu gostei da série, apesar desses pesares que a gente apontou, que eu apontei aqui também. Eu gostei da série. Realmente eu acho que podia ter sido bem pior. Eu gostei mais do que eu gostei da terceira temporada do Demolidor na Netflix. Então, pra mim já valeu. Ó, tá isso. Agradecer a presença de Alan. Voltamos em breve aí com mais um podcast Nerd Debate. Então, Valeu. obrigado a todo mundo que ouviu até o fim e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.